O tema que então propusemos como título para esta conferência é o colapso do sonhar, né? Sabemos da importância histórica fundamental de além do princípio do prazer na história da psicanálise. Eu diria que o espírito desse texto fundamental está impregnado em todo o fazer e o pensar da psicanálise nossa, né, de todos hoje em dia, né? Quando eu propus o termo colapso do sonhar, e esta é uma expressão que eu já utilizei e já trabalhei num livro mais antigo, que chama-se Do Sonho ao Trauma, Psicossoma e Adicções, é um livro de 2001, justamente o último capítulo chama-se Colapso do Sonhar. Então eu estou retomando uma ideia que eu apresentei desde então, mas que venho retrabalhando e vou tentar, nesse momento, apresentar um panorama de algumas formas de pensar que foram nascendo ali e se desenvolvendo até o momento, né? E também não deixa de ser, essencialmente, o colapso do sonhar, uma forma de ler justamente o texto além do princípio do prazer de Freud, né? Então acho que vem a calhar com o tema da jornada e com as coisas todas que estão sendo levantadas aqui. A minha proposta, a minha proposição, meu método é muito simples. Eu vou trabalhar com um contraponto entre além do princípio do prazer e o texto fundamental da interpretação dos sonhos. 20 anos de distância separam essas duas grandes obras de Freud, e aí é com esse contraponto que eu pretendo trabalhar com vocês hoje. Bom, eu vou inicialmente retomar alguns pontos principais de além do princípio do prazer, tais como a teoria do trauma, a questão da repetição, o princípio de repetição, um tema que eu acho que está correlato importante, que é da vulnerabilidade, e a dimensão psicopatológica que se abre a partir daí, e a polêmica do conceito de pulsão de morte, né? Algumas pinceladas sobre esses temas básicos, depois eu vou seguir esmiuçando um pouco o que eu estou chamando do trabalho do sono, sonho, vigília, como um modelo para se pensar o funcionamento psíquico, né? Para aí falar um pouco da toxicidade do viver, do trabalho de sustentabilidade e do demasiadamente humano. Esse é o plano de trabalho, então vamos lá, né? Eu acho importante retomar esses temas tópicos principais, básicos, e depois poder trazer alguma coisa de como reelaborar esse material todo, né? Bem, rápido contraponto entre a interpretação dos sonhos e além do princípio do prazer, e exatamente o que eu estou querendo propor aqui, né? Certamente a interpretação dos sonhos é um texto de fundação da psicanálise, tanto em relação ao método como sobre o modelo do aparelho psíquico, né? E é aí que o Freud formula, né, a máxima: o sonho é uma realização de desejo, que nada mais é do que uma manifestação do princípio do prazer, que rege o nosso funcionamento psíquico, né? O sonho vai ser pensado em conjunto com outras formações, todas como formações do inconsciente, que a gente pode pensar como a situação do encontro das águas entre o inconsciente recalcado, inatual, né, o infantil, sexual, com a experiência da atualidade representada nos restos diurnos, né? É desse encontro, né, que se produzem as formações do inconsciente, né, sendo o recalcamento a barreira que separa o atual do inatual, o consciente pré-consciente do inconsciente, e que quando se rompe essa barreira, se faz barulho, né? Se provoca o tumulto, e pode ser uma espécie de pororoca, esse encontro das águas, né? Nesse sentido, o sonho é pensado em analogia ao sintoma, mas o sintoma psiconeurótico, né? Como manifestações do retorno do recalcado, né? Mas junto com uma teoria sobre o sintoma e sobre o sonho, tem uma teoria do psíquico de modo geral, a formulação da primeira tópica, com os conceitos de regressão, recalcamento, processo primário, processo secundário, que vão originar o princípio do prazer, o princípio da realidade e tudo isso, né? Esse conjunto de formulações eu nomearia como uma clínica do recalcamento, né? A clínica do recalcamento que tem como matriz clínica a psiconeurose. Bem,
O que surge em Além do Princípio do Prazer 20 anos depois? Muito sucintamente, né? E eu vou tomar como foco aquilo que o Freud nomeia ali de falha da função onírica. Quando o Freud toma os sonhos traumáticos, os sonhos de guerra, como um dos exemplos, né, importantes do texto, ele vai se dobrar a uma conclusão que ele demora para aceitar, que é que nem sempre os sonhos são realização de desejo. Então, existe uma exceção à regra, e essa exceção faz água em toda a construção teórica clínica da clínica do recalcamento, né? É claro que um prenúncio dessas falhas, dessas, né, fraturas fazendo água, já estão em interpretação dos sonhos, com a questão dos sonhos de angústia, os sonhos de punição, mas que o Freud consegue conter isso tudo dentro do princípio do prazer, uma vez que ele explora como consequência do conflito entre instâncias. O que é prazeroso para uma instância pode ser desprazeroso para outra, né? Mas com os sonhos traumáticos, com os sonhos de guerra, ele vai nos trazer uma conclusão contundente que a violência experimentada como que detona o aparelho psíquico, né? É como se fosse uma pane, onde se aciona um regime de emergência, onde a tarefa prioritária passa a ser, e substitui a tarefa anterior, que é a realização do desejo, passa a ser o restabelecimento, né, do funcionamento ordinário do princípio do prazer, né? Então, nós vamos pensar em termos de um excesso que invade, que desorganiza e que deixa uma energia livre que precisa urgentemente ser ligada. Eu diria uma energia tóxica, né? Mas vejam que quando Freud toma a questão da guerra como modelo, é interessante porque o além do princípio do prazer, em princípio, seria uma espécie de estado de exceção, né? Como se a gente tivesse que fazer um trabalho de restauração dos tempos de paz para poder voltar a sonhar, né? Bem, a falha da função onírica, então, indica a suspensão do regime do prazer, onde não estamos mais no âmbito de uma clínica do recalcamento. Assim, do meu ponto de vista, se amplia, né, o campo de pesquisa da psicanálise, mas também as formas de pensar o funcionamento psíquico, as formas psicopatológicas, a natureza do trabalho analítico, e instala-se, então, esse contraponto entre o modelo da interpretação dos sonhos e o modelo do além do princípio do prazer. Eu diria que é um salto de qualidade na história da psicanálise, que se instaura uma espécie de crise, né? Não só o sonho falha, mas entra em xeque o modelo do aparelho psíquico, a psicopatologia e a concepção do trabalho analítico, né? E eu diria que o modelo original não foi substituído por um novo modelo que o negou, né? Mas se construiu justamente um interjogo entre esses dois modelos, né? É como se o campo de abrangência se tivesse ampliado, né? E o que demonstrou como a clínica do recalcamento ela tem um recorte, ela tem um campo de abrangência e algo muito mais amplo foi um território muito mais amplo que pôde aparecer, mais ou menos como a física de Newton e a física de Einstein, né? Com a teoria da relatividade. É quase como se houvesse uma revelação do tipo, existe vida psíquica além do princípio do prazer. Então, do que se trata, né? Essa passa a ser a questão. Bem, surge, ou ressurge, né, na história da psicanálise, a teoria do trauma, que a gente conhece lá do tempo das histéricas, né, pré-psicanalítico, de uma outra maneira. E a primeira coisa que se coloca é o trauma é um rompimento, é algo que rompe, né? E a função de paraexcitação é o processo de defesa habitual para procurar se prevenir em relação a possíveis rompimentos e trabalhar para que eles sejam cicatrizados, né? Mas eu acho que para poder a gente avançar um pouco mais, a gente tem que sempre lembrar que a gente precisa trabalhar com um binômio, que é, por um lado, a violência que rompe, né? A situação da guerra é um exemplo paradigmático. Mas, por outro, a vulnerabilidade de cada situação e é o encontro entre a violência e a vulnerabilidade que produz o traumático. A maneira de séries complementares, isso é muito importante da gente manter em mente, né?
E a exploração da vulnerabilidade é muito central na história da psicanálise, porque a gente passa a pensar em que situações o sujeito é mais vulnerável a viver o rompimento traumático, né? Aí temos Ferenczi, temos Winnicott, temos Pierre Marty e tantos outros que vão nos falar da situação de vulnerabilidade em tantos pontos. A gente pode voltar um pouco mais, mas se a gente pegar o Ferenczi, que temos trabalhado hoje de manhã bastante, né? A assimetria da situação de uma criança e de um adulto já é um sinal da vulnerabilidade. O estado de desamparo do nascimento, o estado de dependência absoluta são formas, né, de que assinalam essa vulnerabilidade, né? A outra pergunta é o que se rompe. A gente poderia dizer que se rompe o equilíbrio do aparelho psíquico e suas formas de defesa. A gente pode falar que se rompe o tecido representacional simbólico. A gente pode falar que se rompe o eu-pele. A gente pode falar que se rompe o ser. Né? Podemos pegar um exemplo da pandemia. Né? A pandemia, a gente vai precisar pensar a dimensão traumática da pandemia em cada caso singular, no sentido de como que vão se compor nessa série complementar a violência e a vulnerabilidade de cada um e a situação específica de cada um. Né? Então, a gente pode tanto pecar pelo excesso de só dar o peso para a dimensão da violência traumática, ou só dar o peso para a vulnerabilidade. Mas, em geral, a vulnerabilidade singular ela é um pouco esquecida nesses momentos. Né? Naquele diálogo sobre a pandemia, talvez eu tenha pesado um pouco, quando eu falei, né, estive aqui no CEP com vocês, entre aspas, não considerando tanto o aspecto da violência traumática da situação da pandemia, que hoje, passados alguns meses, eu posso reconhecer na minha clínica, como tiveram vários pacientes e eles se alternaram, como o Winnicott falava que os pacientes fazem uma fila, né, inconsciente no consultório, cada um teve uma crise maior em algum momento desses meses, eu não sei se vocês viveram coisas parecidas, isso é sinal evidente, né, de que há um fator traumático, mesmo sendo vivido por todos nós, e que se manifesta na clínica de cada um. Mas é importante também sempre levar em conta o outro fator, que é a vulnerabilidade, né? Senão a gente vai acabar criando sempre um agente do mal, né? Um mito do fim do mundo, né? Que é o que eu procurei trazer no diálogo sobre a pandemia, né? Então, eu acho que a gente pode pensar o traumático como um tóxico, que quando se torna excessivo, e aí o ponto de vista econômico é importante, né? Ele rompe o equilíbrio daquilo que o Winnicott chamava de momentos excitados e momentos tranquilos, né? Se a gente for pensar o traumático em Freud, claro, a gente pensa num colapso econômico devido a um excesso de excitação, né, e a falha da parexcitação que produz a repetição compulsiva. Se a gente for pensar em Winnicott, a gente pode pensar em termos de um colapso existencial, né? O que se rompe é aquilo que ele chama da continuidade do ser, né? O to be, né? E as organizações de defesa que se formam são as organizações psicóticas, né? E a expressão disso, análoga à repetitividade da compulsão, é uma vivência de sem sentido, uma vivência de futilidade. Bem, o que se instaura com além do princípio de prazer? O que surge de novo? Eu diria que ao lado do princípio do prazer e do princípio da realidade, surge um princípio de repetição, né? Um princípio onde a repetição é algo que se apresenta por si mesmo e não a serviço relacionada a uma experiência de prazer. Por exemplo, como acontece na resistência do eu, né? O Freud nos lembra aí, né? Então, inclusive, situações puramente desprazerosas elas são repetidas compulsivamente, seja nos sonhos traumáticos, seja na neurose de destino, por exemplo, né? Eu diria que esse princípio de repetição nos fala de um automatismo. Me parece uma forma interessante de falar da repetição, do princípio de repetição, né? E aí eu proponho que um dos referentes clínicos que o Freud poderia muito bem ter colocado ali no texto é a adicção. A adicção é a pura expressão da compulsão à repetição, né? Aliás, o exemplo do Fordá não é um bom exemplo de compulsão à repetição, muito ao contrário, porque ali talvez seja um ótimo exemplo da função transicional de um objeto, de todo o trabalho de ligação e de simbolização que está ocorrendo ali, né? É curioso esse paradoxo, e eu acho que as adicções elas colocam de forma muito mais contundente essa compulsão à repetição,
E aí nós temos a oportunidade de explorar um leque de situações onde esse automatismo se coloca na vida psíquica. Eu colocaria a adicção num ponto extremo, mas a gente tem a formação do hábito, a repetição dos rituais, dos modos específicos de ser, os traços de caráter. Ou seja, temos uma pesquisa no campo das possibilidades de degradações em relação aos automatismos. E surge, acho que uma questão que fica muito mais clara com além do princípio do prazer, que é que a gente possa pensar o que a gente poderia chamar de uma clínica do agir, né? Quando a repetição se instala como algo em si mesmo, né? E aí o trabalho com a transferência é muito importante, né? A diferença do Freud de repetição na transferência e a repetição da compulsão-repetição, onde existe uma repetição que é pura descarga, em contraste com uma repetição que vem acompanhada de um trabalho simbólico de representação, como um teatro, como o acting out, como uma forma de representação simbólica, né? E aí a gente tem uma discussão importante, porque tem uma série de formas clínicas psicopatológicas, as chamadas patologias do agir. Eu acho que adicções são um exemplo claro, e outras formas. Otto Fenichel chamou isso de neuroses impulsivas, né? Que estão todas relacionadas a esta compulsão à repetição que toma conta do agir, em contraste com uma ação que representa e que tem uma dimensão de gestualidade e uma dimensão simbólica, né? E aí a gente também vai podendo aprofundar uma distinção entre uma repetição compulsiva, uma compulsividade repetitiva e o trabalho da criatividade, né? A repetição compulsiva, ela é um círculo vicioso, né? E a criatividade talvez seja a figura mais adequada, seja a espiral, né? Que tem um movimento de retornar e de transformar, né? Então, a compulsão, a repetição seria um modo primitivo do psíquico de lidar com o desequilíbrio. Bem, aí nós temos todo o trabalho de pesquisa em relação à vulnerabilidade, que eu apontei ali, que eu acho que é importante, né? Que diz respeito à questão: o que falha? O que está precário? Né? Marty falava da precariedade do pré-consciente. Winnicott nos falava das falhas de precariedade no processo de integração do eu, né? Quando ele falava no colapso, no medo do colapso, que é um texto primoroso, aliás, o título a expressão que eu uso é inspirado nesse artigo do Winnicott, né? Colapso do sonhar. Ele nos fala de um acontecido que não foi experimentado, né? Que essa é uma forma de pensar o traumático. E não foi experimentado porque não havia um eu ali capaz de abarcar aquele acontecido na área da experiência de onipotência do eu. Essa formulação é muito importante, né? E a proposta do trabalho analítico que ele faz é que a gente possa criar condições para ver uma oportunidade de instalação e de construção que, no fundo, a gente pode pensar como a reinstauração do funcionamento segundo o princípio do prazer, né? E aí, segundo o princípio do prazer, o eu pode trazer aquilo que acontece para a área da sua onipotência pessoal. E isto, para o Winnicott, é o experienciar, o fazer experiência, né? Então, quando a gente pensa em termos de vulnerabilidade, a gente deve levar em conta o estado imaturo do bebê, né? A assimetria, né? Entre adulto e criança, as estruturas psíquicas que se perpetuam, né? Que perpetuam essa vulnerabilidade infantil, né? As diversas formas de estruturação não neurótica, por exemplo, onde a constituição do eu ou do funcionamento pré-consciente está bem mais limitada do que aquela das psiconeuroses, né? E toda a questão da etiologia e do tratamento dessas situações clínicas, e também as condições atuais, no sentido ambientais, sociais, históricas, que contribuem e muito para essa dimensão de vulnerabilidade, né? Bem,
como fica claro, tudo isso vai nos levando a uma ampliação do campo da psicopatologia para além da matriz clínica da psiconeurose, né? Então, o colapso do sonhar nos conduz a diversas formas clínicas. Eu mencionei aqui as adicções, os pacientes psicossomáticos, mas os pacientes fronteiriços, né? E aí, a matriz clínica das neuroses narcísicas, das neuroses atuais, do fetichismo, são todas formas clínicas que a gente pode, que eu acho que tem uma correlação com essa transformação de modelos que nos traz além do princípio do prazer, né? Bem, pulsão de morte, a grande polêmica sobre a pulsão de morte, né? Parece que está todo mundo quase que esperando por essa discussão, né? Nesse livro que eu mencionei há pouco, eu tenho um capítulo que eu chamo Pulsão de Morte ou Mãe Morta? Interrogação, né? Nesse texto, eu proponho uma leitura do além do princípio do prazer, sugerindo que tem um certo momento onde a gente tem uma encruzilhada. Se a gente imaginar um trem que a gente vai seguindo, a gente vai se acompanhando fora até um certo momento, até uma certa estação, que é a estação onde se formula a ideia do traumático e da repetição. A partir daí, a gente pode imaginar uma bifurcação, onde um pensamento vai para um lado e outro pensamento poderia ir para outro. E esse pensamento foi para outro lado em algumas formulações de outros analistas pós-freudianos, né? Então, a partir da estação da repetição e do modelo do traumático, Freud se dirigiu à construção da hipótese da pulsão de morte. Ou seja, ele pulsionalizou a questão do traumático e da repetição, né? Muito grosso modo, um outro tipo de raciocínio teórico clínico alternativo foi se construindo no sentido de colocar todo o foco, a questão na dimensão da intersubjetividade, né? Ou na dimensão relacional. Daquilo que se passa na situação intersubjetiva que provoca esse rompimento, né? Que tem uma dimensão traumática que é produzida ali, e a compulsão à repetição como uma manifestação disso, né? Eu acho que a manifestação da compulsão à repetição não é, ninguém põe em dúvida, né, a importância da compulsão à repetição como um referente clínico, né? O que a gente coloca em dúvida é esse passo dado pelo Freud, o que muitos colocam em dúvida, outros não, depende aí. Cada um vai tratar de um jeito, né, esse passo seguinte da compulsão à repetição à pulsão de morte, né? Bom, isso é uma discussão, eu estou apresentando de modo muito esquemático. No meu livro Relações de Objeto, eu faço uma história mais longa de vários autores que foram construindo o pensamento das relações de objeto, né? O Winnicott é muito citado, claro, porque ele foi muito contundente, muito enfático sobre a crítica ao conceito de pulsão de morte, né? DS, eu vou ter que te interromper um segundinho, porque nós estamos escutando um ruído e talvez seja do teu microfone, do teu fone de ouvido. O pessoal aqui da suporte técnico está me solicitando. Eu acho que melhorou. Não, continuamos ouvindo. Vamos ver se vai melhorar. Não. Agora acho que melhorou. É o roçar do microfone. Isso, eles pediram para que se tu pudesse dar uma cuidadinha. Então eu vou tentar segurar. Precisei agir, desculpa, pode seguir. Imagina, se não fica perturbando, é horrível. Você não foi a primeira, vários pacientes têm falado isso. Bem, então, nessa encruzilhada que eu estava propondo, essa leitura que eu estava propondo a vocês, o Winnicott seria um dos autores que mais enfaticamente, mas ele certamente não é o único, né? O Facundo mencionou o Laplanche como alguém que fez uma leitura sobre a pulsão sexual de morte, que a gente pode pensar até onde se mantém ainda como teoria da pulsão de morte ou não. Eu lembro de um autor menos conhecido, que é o Michel Mouzin, que é um autor francês da psicossomática psicanalítica, parceiro de Pierre Marty, que, ao contrário de Pierre Marty, recusa
efetivamente o conceito de pulsão de morte e diz que todo o foco do pensamento deve ser em torno da questão da repetição, né? Ele tem um belíssimo texto sobre escravos do agir, não escravos do, enfim, onde ele toma a questão da repetição. Jô trouxe para a gente hoje uma leitura muito interessante. Será que até onde, né, o Ferenczi mantém ou não a questão da pulsão de morte? A discussão do Winnicott eu acho muito importante porque ela traz elementos clínicos e contundentes, desde repensar a questão da agressividade primitiva, né? Aquilo que ele chama de fatores anti-vida, que tem a ver com as quebras de comunicação, e foram todas essas formulações que inspiraram certamente André Green no conceito de mãe morta, e ele mesmo aponta isso e reconhece, né? Mas eu queria temperar um pouco essa polêmica, dizendo que os riscos que a gente pode ter, tanto de um lado quanto do outro. Os riscos do caminho da pulsionalização, que é pulsionalizar ou endogenizar aquilo que é da violência traumática na relação ambiental, né? E do outro lado, o risco é personalizar e desresponsabilizar o sujeito em relação à construção de agentes do mal. A mãe que não é suficientemente boa, o pai ruim, a família disfuncional, e etc, a pandemia, eu vou fazer algumas caricaturas, né? O aquecimento global, Deus, ou uma tal de pulsão de morte, né? E aí tem uma discussão importante que é como que a gente tempera esses dois modelos, pulsional e relacional, e que eu penso que a gente pode construir uma articulação muito produtiva de um pensamento pulsional e de um pensamento relacional, né? Em relação ao Winnicott, eu quero só assinalar um pedaço que geralmente é pouco ressaltado da formulação dele sobre a pulsão de morte, que é o seguinte: quando ele polemiza diretamente com Freud de além do princípio do prazer, ele propõe uma substituição da tendência de retorno ao inorgânico por uma tendência de retorno a uma tal de solidão essencial. No lugar do estado inorgânico original, uma solidão essencial. E um dos argumentos dele é de que, do ponto de vista da experiência subjetiva, ninguém experimentou a morte. Então, nós não temos como conceber um retorno a esse estado de morte, uma vez que a gente nunca o experimentou. Mas todos nós partimos de um estado de solidão essencial, esse sim nós experimentamos, e é para ele que a tendência mais radical regressiva que nos habita indica. Bom, essa substituição, ela que eu queria comentar, eu acho ela da maior sensibilidade, da maior contundência, né? Então, quais seriam algumas das decorrências, né? Os investimentos objetalizantes, vamos dizer, o trabalho de Eros, né? A busca de objeto, a busca de conexão, de ligação, de ambiente, no fundo, em última instância, ela busca recobrir a condição existencial mais básica da solidão essencial, né? Recobrir, inclusive, porque ela é insuportável de ser vivida sem esta cobertura toda, né? E, por outro lado, por exemplo, quando nós estamos muito cansados, mas não estamos com sono, estamos sem energia nenhuma, sem sono, sem angústia, né? Talvez seja um momento que a gente se aproxima da experiência da solidão, né? No texto A Capacidade de Estar Só, que é um texto magnífico, né? O Winnicott nos mostra como o estar só é uma conquista muito sofisticada, né? Muito sofisticada. Então ele toma esse estado originário da solidão essencial e toma o estar só como uma conquista que passa por diversas camadas, diversos pontos nodais de desenvolvimento. Um primeiro deles no bebê, que é capaz, na criança pequena, que é capaz de estar só na presença do outro. Na situação da posição depressiva, quando se instala um objeto bom,
né? Facundo citou Melanie Klein para falar da solidão ontem, né? Quando se instala um objeto bom, e isso é um âncora que nos dá a possibilidade de seguir, né? E também na situação edipiana, que é a prova mais difícil, que é enfrentamento da cena primária. A exclusão na cena primária é um estado de profunda solidão e de dor, né? Então a gente vai tendo esses diversos avatares da experiência do estar só que vão construindo a possibilidade de um estar só. Então eu estou só recordando tudo isso para trazer toda a formulação alternativa que pode surgir com Winnicott sobre essa questão, então, da pulsão de morte, né? Bem, o que eu quero trazer agora um pouco é explorar um pouco mais o que seria o trabalho do sono-sonho e do ciclo sono, sonho e vigília dentro desse ponto de vista do colapso do sonhar, né? Desse interjogo entre o princípio do prazer e além do princípio do prazer. Aí vocês vão ver que a gente vai ser conduzido mais a uma espécie de psicopatologia da vida cotidiana, ou psicossomatologia da vida cotidiana, né? E aí eu vou propor uma série de formações, né? De formações dentro da experiência do sono-sonho e vigília, para que a gente possa entender essa báscula, princípio do prazer além do princípio do prazer. Qual é a série? Insônia, sono branco, sonho de angústia com interrupção do sono, sonho de desejo, que é um sonho elaborativo, guardião do sono, e os sonhos esquecidos, sonhados e esquecidos, que nos levam à utopia do dormir em paz, né? Eu vou falar um pouquinho de cada um para ver se fica um pouco mais claro, né? O sono branco, nesse livro Sonhar, Dormir e Psicanalizar, Viagens ao Informe, e eu trabalhei bastante essa ideia, ele parte da questão, da pergunta, existe um sono sem sonhos? Né? Do ponto de vista freudiano de 1900, a gente poderia responder que um sono sem sonhos é um sono onde os sonhos foram esquecidos, né? O Freud começa o capítulo 7 com o esquecimento dos sonhos. E a gente sabe quanto isto é próprio da vida psíquica. A maior parte dos sonhos a gente esquece, né? E isso está relacionado com o trabalho do recalcamento, evidentemente, né? Com esta barreira. Mas a gente vai encontrar em pensadores pós-freudianos, por exemplo, Pierre Marty, muito claramente, Winnicott e outros, Fiedida, André Green, né? Formulações que vão nos falar, de fato, da ausência de sonhos, né? Como eu falei, o Marty vai se concentrar sobre as falas do pré-consciente, o Winnicott sobre os problemas dissociativos ligados à formação do eu. E aí eu propus essa expressão sono branco, né, inspirado no branco do Green. Ele define o branco, a angústia branca, como um vazio deixado por perda traumática e inelaborável, né? Então, o sono branco seria esse sono sem sonhos, sem que houvesse a experiência do sonhar no horizonte do sono, né? Bem, a insônia. A insônia, naturalmente, nos leva à ideia da ruptura, de além do princípio do prazer, um excesso que não pode ser assimilado, seja pelo eu da vigília, seja esse excesso vindo do eu da vigília, seja do isso inconsciente, seja dessa pororoca, né? Algo que rompe e que, né, produz o despertar, né? A gente lembra daquela expressão, durma com esse barulho, né? Essa leitura da insônia é muito parecida com as regressões psicossomáticas, as diversas viroses que a gente tem habitualmente, que são também expressão desse excesso, né, que rompe, né? Mas pode ser também pensado como uma defesa dissociativa, né, que corta a interação vigília-sono-sonho e corta a integração psicossomática. O sono branco corta os sonhos como processo dissociativo. E a insônia corta o sono. Existe uma belíssima novela de Murakami que chama Sono, que descreve uma situação de uma personagem que tem uma insônia sem sensação de sono, né? Mas a insônia também pode ser pensada como
como um protesto e como um grito, como um chamado, né? Como o Winnicott fala dos transtornos psicossomáticos na tendência antissocial, né? Um protesto do self psicossomático à automação, né? A repetição desumanizadora que explora o sujeito do princípio do prazer, e um chamado para que se quebre esse automatismo, esse hábito dissociado, um chamado à integração e à recuperação do sentido. Os pesadelos. Os pesadelos são sonhos de angústia, nos leva a pensar a teoria da angústia, que está totalmente entremeada com o que a gente está dizendo aqui, né? Mas a gente pode pensar como um sinal e também como um chamado, né? O pesadelo. Há um excesso não assimilado, não podemos seguir assim, surge o despertar, né? Um certo pesadelo. Mas há também no pesadelo uma figuração da ameaça. Aquilo que é ameaçador, aquilo que é assustador, ele ganha figurabilidade, de alguma forma. Então, estamos numa formação intermediária, né? Onde tem um trabalho de simbolização, mas que chega um momento em que ele falha, né? Eu estou lembrando aqui de uma paciente que, durante a pandemia, né, um desses exemplos que eu comentei há pouco, teve uma crise muito grande. Ela tinha uma crise relacional no casamento que explodiu com mais intensidade, mas é uma pessoa extremamente capaz em termos operacionais, eficiente, mas ela perde toda a capacidade operacional, ela tem um colapso, um pânico, né, com insônia, medos hipocondríacos, e depois de um tempo, conforme ela vai conseguindo emergir desse estado, vão aparecendo sonhos que, como ela mesma dizia, se organizam, né, e começam a aparecer trazendo material psíquico para ser pensado, né? Então, a gente tem um colapso que inconscientemente foi buscado, a gente tem uma experimentação desse colapso na transferência e um trabalho de elaboração, né? Então, trazendo tudo isso, o que eu estou querendo propor é uma concepção do funcionamento psíquico, né? Que vai nesse interjogo entre princípio do prazer e além do princípio do prazer, a partir desse modelo do sono, sonho e vigília, dessas diversas formações sintemáticas, né? Quando a gente dorme, é como se a gente vive como uma espécie de refluxo psíquico, onde todo esse material que foi reprimido do pré-consciente, né? As preocupações, tensões, medos, para a gente poder dormir, eles retornam. E eles se juntam com o material inconsciente que é mobilizado, né? Bom, a força desse refluxo pode produzir uma série de perturbações do sono, desde a insônia aos pesadelos, etc, etc, né? Mas, de qualquer forma, o retorno de todo esse material que reflui é um material que está buscando lugar, é um material sem teto, né? Que está buscando... Então, isto é algo habitual e cotidiano, né? E que tem a ver com esse interjogo entre o princípio do prazer e o além do princípio do prazer, né? Daí, espero que tenha dado para ilustrar, né, rapidamente, essa sequência, essa série, que está em questão, vamos dizer assim, o nível de simbolização possível em cada formação sintomática, né? Insônia, sono branco, sonho de angústia, e às vezes, ao longo de vários dias, primeiro aparecem as insônias, depois aparece um sono branco, depois aparecem angústias, pesadelos, né? E às vezes, numa mesma noite, a gente vê esse processo se dando. Isso é muito habitual, isso vai depender das situações singulares, né? Insônia, sono branco, sonho de angústia, interrupção do sono, que pode produzir um retorno à insônia ou pode produzir a volta do adormecimento, né? Até a possibilidade dos sonhos de desejo, que são os guardiões do sono, né? E a utopia dos sonhos sonhados e esquecidos, aquela coisa gostosa da gente dormir, sentir que sonhar, sentir que restaurou, não precisou lembrar, sofrer, né? Levar em análise os sonhos, porque eles foram lembrados, eles fizeram o seu trabalho, eles puderam ser esquecidos. Bem, vamos aqui caminhando um pouco mais para poder seguir nas conversas e nos debates, né? Esse foco, então, no sonhar,
e no contraste de interpretação dos sonhos, além do princípio do prazer que eu estou trazendo, e pensando aquilo que a interpretação do sonho, além do princípio do prazer, traz enquanto colapso do sonhar, eu quis trazer, na situação sono, sonho e vigília, como um campo de estudo e um campo exemplar dessa dinâmica, né? E é interessante, porque aqui a gente não está mais no campo da emergência, da guerra, do excepcional. Nós estamos pensando em termos de processos psíquicos que são habituais. Isso eu acho muito importante, né? Bem, eu vou agora trazer um pequeno trecho que eu vou ler do romance do Murakami, né? Onde ele fala do trabalho do escritor. E a gente pode pensar o trabalho de criação, né? Eu sugiro vocês a escutarem isso como também uma referência ao trabalho do analista e à experiência do viver. Aqui, ele vai trabalhar com a ideia do que eu estou querendo trazer para, né, a gente, que é da toxicidade, né? Ele diz o seguinte: quando paramos para escrever um romance, quando usamos a escrita para criar uma história, queiramos ou não, um tipo de toxina que jaz nas profundezas de toda a humanidade sobe à superfície. Todo escritor precisa ficar cara a cara com essa toxina e, consciente do perigo envolvido, descobrir um jeito de lidar com ela. Pois, de outro modo, nenhuma atividade criativa, no sentido real, pode ter lugar. Ele usa uma analogia interessante do peixe baiacu, que ele diz que a parte mais gostosa da carne fica perto do veneno, né? E aqui, então, ele prossegue. Ele vai dizer que todo escritor, e a gente pode pensar todo psicanalista, ou todos nós, né, precisam desenvolver um sistema autoimune próprio, capaz de resistir à toxina perigosa, em alguns casos letal, que reside dentro de nós. Fazendo isso, podemos dispor eficientemente de toxinas ainda mais fortes. Em outras palavras, podemos criar narrativas ainda mais poderosas para lidar com elas. Mas é preciso um bocado de energia, acho esse ponto interessante, para criar um sistema autoimune e mantê-lo funcionando por um longo período. Bem, o que eu estou querendo propor aqui, sugerir com esse trecho do Murakami, né? Que a gente possa pensar essas toxinas no seguinte sentido: elas seriam a tal da pulsão de morte, né? Ou elas seriam uma espécie de isso desmedido, né? De pulsionalidade desmedida, né? E que depende como a gente se relaciona com ela, como a gente se aproxima e permite que elas emerjam, a gente põe em ação um trabalho criativo, né? Ela seria de morte em que sentido, né? Seria de morte como um princípio destrutivo, ou em princípio por ser destrutivo, ou ela seria de morte por seus efeitos possíveis, se ela não for suficientemente trabalhada, recebida, contida, né? Porque, por outro lado, ela é uma fonte de criatividade e de vida, né? O que é, então, tóxico e traumático? Para mim, uma das coisas fundamentais é a ruptura do tempo e espaço. A ruptura de um ritmo próprio, de um espaço próprio, onde um espaço para viver, um espaço para sonhar, né? Dentro do qual a gente pode e consegue ter um trabalho de processamento das experiências, né? O oposto desse espaço-tempo próprio, o que produz o rompimento, são as invasões, né? As interrupções desse processo pessoal. A gente pode pensar em muitas coisas, por exemplo, nossa vida acelerada e hiperativa, hiperconectada,
A gente pode pensar no timing da interpretação, né? Que o Winnicott, por exemplo, falou tantas vezes que ele pode ser precipitado e romper alguma coisa do processo, né? Nesse sentido, o além do princípio do prazer, ele trata do colapso do experienciar, né? Da impossibilidade de abarcar algo na área da onipotência do eu, né? E aí o trabalho de sustentabilidade, né? Enfim, a gente poderia falar muitas coisas do que seria esse trabalho de sustentabilidade, mas eu acho que um dos pontos essenciais é a construção de filtros, né? E a vesícula do princípio do prazer é exemplar para a gente pensar nisso, né? Os filtros através dos quais a gente coloca uma barreira que impede, que tente impedir excitações exageradas, invasões, né, perturbações, e ao mesmo tempo uma abertura, né, que possibilite introjeções, né, uma membrana porosa, né, que nos alimente, que nos enriqueça, que nos traz alegria, prazer, né? É uma gestão das pressões, né, que a gente procura construir na vida, né? Penso que isto é um trabalho contínuo, né? É essa gestão desse ir e vir entre princípio do prazer e além do princípio do prazer, né? É claro que, falando assim, a gente pode cair numa leitura simplista que eu estaria propondo a utopia de um equilíbrio, né? E a utopia de um controle, uma espécie de autoajuda, né? A gente vai construir o autocuidado, né? A preservação de si, etc, etc, né? Não penso que seja isso. Eu penso que se trata de uma gestão da insustentabilidade, né? Da sustentabilidade e da insustentabilidade do ser, né? E aí a observação do Murakami é ótima, né? Quando ele diz que é preciso de muita energia. É preciso investir muita energia nesse trabalho, né? Acho que o Freud já falou disso para a gente algumas vezes, né? Para sustentar essa experiência, esse trabalho, ao invés de cair uma descarga automática, né? Bem, então, encerrando, você vê que eu não falei em nenhum momento do princípio da realidade, que eu acho que é fundamental, que é um terceiro princípio, mas estamos aqui entre o princípio do prazer e além do princípio do prazer. E eu queria encerrar com a ideia de que, quando estamos sob e é muito curioso retomar algo que toca ao que falou Jô hoje pela manhã. Quando estamos sob o princípio do prazer, é onde somos humanos, regidos pelo processo primário inconsciente que nos enviesa, nos determina, nos limita, nos exige, nos derruba, que aciona defesas primárias como recalcamento e também, por outro lado, nos enriquece, nos colore, singulariza, inquieta, nos torna potenciais criadores, né? Põe em marcha o trabalho da introjeção no sentido do Ferenczi, né? Traz os objetos e os eventos e as experiências para a área da onipotência do eu. Quando estamos além do princípio do prazer, somos demasiadamente humanos, né? E aqui eu estou parafraseando, então, o Nietzsche, né? E aqui temos um paradoxo, porque é justamente nesse momento que estamos sob a ameaça de perda da humanidade, né? Sob a ameaça do risco do desmoronamento do modus vivendi habitual, regido pelo prazer e desprazer. É uma reação desesperada diante da queda do abismo e da morte fenomenal, né? E é quando se instaura o automatismo, né? E aí tem tanto o infra-humano, quando a gente é tomado pelas impulsividades, né, do agir, ou o sobre-humano, quando a gente é tomado pelo automatismo maquínico, viramos corpos-máquinas, seres-máquinas, através de processos de dissociação, né? Existe muita resistência para a gente aceitar isso que, além do princípio do prazer, revelou, né? Eu acho que uma das resistências é criarem a ideia do fim do mundo e esses agentes do mal, né? É difícil a gente conviver com a percepção dessa dialética entre precariedade e traumatismo, né?
Eu vou terminar com duas proposições, né? A primeira delas, de certa maneira, a gente acaba sendo levado a construir formular uma espécie de teoria da compulsão à repetição generalizada. E aqui eu estou parafraseando a teoria da sedução generalizada do Laplanche, né? Segundo a qual existe uma dimensão estrutural no psiquismo humano da compulsão à repetição, daí o generalizado, né? Que interage dialeticamente com o trabalho de simbolização próprio do princípio do prazer. E a segunda proposição é que a gente deve sempre considerar a dimensão traumática do viver, inerentemente traumática do viver, né? E aí, nos dois polos. Por um lado, lembrando da condição de precariedade do ser, né? E do outro lado, sempre lembrando da sombra contínua da violência e dos processos de ruptura, as toxinas, né? As toxinas que podem se originar tanto de um pulsional desmedido, atacante, como diz o Facundo quando ele trazia o Laplanche, né? Quanto do mundo cão.